Já pararam para pensar em como a nossa ideia sobre o que são as emoções mudou com o tempo? Pois é, nesta análise a gente vai embarcar numa verdadeira viagem, sabe? Uma jornada que começa lá atrás, na filosofia, e vem parar direto na tela do nosso celular. Vamos mergulhar nessa história. E olha, o ponto de partida já é uma afirmação bem poderosa. A ideia de que não somos seres racionais que, por acaso, têm sentimentos. Não. A ideia é que nós somos, na nossa mais pura essência, seres emocionais. É a partir daqui que toda a nossa conversa vai se desenrolar. Pois é, e essa é a grande questão, né? Porque por muito, muito tempo, essa visão não foi a dominante. Não mesmo. A forma como a cultura ocidental olhou para as paixões, para os medos, para as alegrias, nossa, isso passou por umas transformações radicais. Então, para começar, vamos tentar entender o que seria o verdadeiro motor da história. A gente vai explorar o papel fundamental que as emoções sempre tiveram, mesmo quando a sociedade tentava, de todas as formas, colocar elas de lado. A ideia central aqui é bem radical se a gente parar para pensar. Que a força que move a história não seriam as ideologias nem as filosofias, mas sim algo muito mais profundo. O jeito como a gente sente o mundo. São as nossas emoções, tanto as individuais quanto as coletivas, que realmente ditam o rumo das coisas. E claro, essa ideia de que a emoção vem primeiro, bom, isso nos leva direto para um conflito central. Durante séculos, o pensamento ocidental foi praticamente um campo de batalha entre a razão e a emoção, entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa virada de chave. No século XVIII, com o romantismo, as revoluções, as emoções ganham um novo espaço, uma nova legitimidade. Só que aí a tensão aumenta muito no século seguinte, quando a sociedade industrial tenta impor de novo o controle da razão, sabe? E isso gera um conflito cultural gigantesco. E aqui, olha, o conflito fica escancarado. De um lado você tem a razão, ligada à lógica, à moral da época, e do outro, a emoção, a paixão que vinha das artes, do romantismo, que era vista como algo que precisava ser controlado, domado. Era de fato uma batalha pela alma da cultura ocidental. Agora a gente dá um salto para o século XX e, nossa, a dinâmica muda completamente. As emoções saem da esfera privada e se transformam em outra coisa, em um produto, em algo para ser consumido por todo mundo. O século XX foi uma verdadeira revolução emocional. Primeiro, a psicanálise deu pra gente uma linguagem nova para falar dos nossos sentimentos. Logo depois, vieram as mídias de massa, o rádio, o cinema, a televisão, e transformaram essas emoções em um espetáculo, moldando a forma como milhões e milhões de pessoas perceberam o mundo. E aqui está o pulo do gato. Com essa massificação toda, surge uma nova pressão cultural. A felicidade vira quase uma obrigação, sabe? E geralmente ligado ao consumo, a um ideal de vida que é vendido pra gente o tempo todo. A emoção vira uma mercadoria. E tudo isso nos joga direto no dilema que a gente vive hoje, na era digital. O grande paradoxo do nosso tempo. Uma hiperconexão que, ao mesmo tempo, convive com uma alienação emocional cada vez maior. A expressão usada no material vitrine vulgar das telas é muito forte, né? Mas faz a gente pensar. Hoje, a gente é incentivado o tempo todo a expor os sentimentos nas redes sociais, transformando a nossa intimidade numa espécie de performance pública. E é aí que mora o paradoxo. Ao mesmo tempo em que tudo é exposto, essa superexposição pode acabar gerando uma espécie de anestesia. Os sentimentos, quando são performados o tempo todo, correm um sério risco de se esvaziar, de perder a autenticidade. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o perigo dessa dinâmica. A gente corre o risco de entrar num modo hipnótico e estéril, um estado em que a experiência emocional fica superficial, sempre mediada por uma tela e pela busca sem fim por aprovação. Mas calma. Depois de todo esse percurso mais crítico, a análise aponta para uma luz no fim do túnel, um horizonte de esperança. Um caminho onde a gente pode, sim, reaprender a sentir e a lidar com as nossas emoções de um jeito mais autêntico. E a boa notícia é que hoje a gente tem mais ferramentas do que nunca para lidar com isso. A ciência moderna, como a psicologia, e também as práticas contemplativas, nos oferecem mecanismos novos para a gente entender e equilibrar nossos processos emocionais. O caminho proposto é bem claro e prático, quase um passo a passo. Primeiro, aceitar que a nossa natureza emocional é inconstante mesmo, e tá tudo bem. Segundo, aprender a manusear nossos processos emocionais com as ferramentas que estão aí, disponíveis. E por fim, o terceiro passo, equilibrar as emoções para a gente se tornar, como diz o texto, integralmente humanos. A esperança, no fim das contas, está nisso.
na popularização do autoconhecimento, na ideia de que podemos sim refinar nosso repertório emocional e entender como ele colore a nossa percepção do mundo. E isso nos dá o poder de construir uma realidade mais consciente, mais equilibrada. E a gente termina com uma pergunta que, olha, é um ótimo ponto de partida para uma discussão. Especialmente para um clube do livro, essa é a questão central, não é? Como é que a gente pode refinar o nosso repertório emocional para construir uma sociedade melhor? Como transformar todo esse conhecimento em ação no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.